Olá, vamos mergulhar juntos num guia prático para entender um dos livros mais complexos e influentes do mundo. A grande questão que a gente vai explorar é a seguinte: como é que podemos estudar a Bíblia de um jeito que nos permita ouvir o que ela realmente tem a dizer, e não apenas aquilo que a gente acha que ela diz? E essa frase do John Stott, olha, ela já define perfeitamente a nossa abordagem. A ideia não é a gente chegar e dominar o texto, de jeito nenhum. É o contrário, é se permitir ser guiado por ele. É uma verdadeira virada de chave na nossa perspectiva, né? Sair de uma atitude de controle para uma de total aprendizado. Então, qual vai ser o nosso roteiro? Rapidinho. Primeiro, vamos entender por que afinal um método é tão necessário. Depois, vamos comparar duas formas de ler o texto, com um foco especial no que a gente chama de método do detetive. Em seguida, a gente entra nos 3 passos práticos. E para fechar, como levar tudo isso do papel para a vida real, beleza? Vamos lá, começando pelo começo. Por que raios precisamos de um método? Não dá para simplesmente abrir a Bíblia e ler como se fosse um livro qualquer? A resposta bem direta é que ela não é um livro qualquer. A questão toda é que, para os cristãos, a Bíblia é muito mais que literatura antiga. Ela é vista como a palavra de Deus, um guia prático para a vida. E isso, gente, muda completamente o jogo, muda toda a nossa forma de nos aproximarmos do texto. E aqui a gente chega no X da questão. Pensa bem, cada um de nós tem suas próprias ideias, sua bagagem, seu jeito de ver o mundo, não é verdade? O grande desafio é como colocar isso um pouquinho de lado para conseguir ouvir de verdade o que o texto está dizendo. Sem um método claro, é muito fácil a gente passar batido pela profundidade da mensagem. Um método funciona como uma ferramenta, sabe? Ele nos ajuda a cavar mais fundo e a encontrar os tesouros que estão escondidos logo abaixo da superfície. Então, que caminhos a gente pode seguir? Basicamente, existem duas abordagens principais para ler as escrituras. E entender a diferença entre elas, isso é crucial. A diferença é bem simples de entender. O método dedutivo é quando a gente já chega com uma ideia pronta na cabeça e tenta fazer o texto caber nela. Por outro lado, o método indutivo faz o caminho inverso. Ele começa olhando os detalhes do texto e só depois chega a uma conclusão. É a diferença entre forçar um significado e, de fato, descobrir. E essa citação, nossa, ela vai direto ao ponto. O maior perigo é a gente impor nossas próprias ideias e acabar ouvindo só o eco da nossa própria voz. A abordagem indutiva é um convite para fazer o contrário, silenciar a mente e realmente escutar. É exatamente por isso que a gente gosta de chamar o método indutivo de método do detetive. A analogia é perfeita. Em vez de agir como um advogado que já tem um caso decidido e só quer provar seu ponto, nós nos tornamos investigadores, em busca de pistas para descobrir a verdade. E as vantagens disso são enormes. Basicamente, essa abordagem nos protege de nós mesmos, ela permite que o texto fale, nos leva ao significado original e nos coloca numa jornada de exploração, onde o objetivo não é provar um ponto, mas sim ser transformado. No final das contas, tudo se resume à nossa postura. O estudo indutivo exige a humildade de um aprendiz, não a arrogância de quem acha que já sabe tudo. É essa mudança de mentalidade que abre a porta para o aprendizado de verdade. Certo, já vemos o porquê. Agora, vamos para o como. O método do detetive, na prática, se resume a 3 passos bem simples, mas muito poderosos. São estes 3: observação, interpretação e aplicação. Primeiro, a gente olha os fatos, o que o texto diz. Depois, buscamos o sentido, o que isso realmente significa. E, por fim, a transformação, como isso muda a vida. O primeiro passo, a observação, é puro trabalho de detetive. É aqui que a gente pega a lupa e faz as perguntas básicas: quem, o que, quando, onde, por quê e como. O objetivo é simples: coletar todas as evidências possíveis sem tirar nenhuma conclusão precipitada. Depois de juntar todas as pistas, vem a interpretação. A pergunta central aqui é: o que isso significou para as pessoas que ouviram essa mensagem pela primeira vez? Isso nos força a considerar o contexto histórico e cultural, para a gente não acabar lendo o texto com os nossos óculos do século XXI. E, finalmente, a aplicação. Afinal, conhecimento sem ação não muda nada, né? Este último passo responde àquela pergunta fundamental: e daí? Como aquele princípio que descobrimos no texto se aplica à nossa realidade hoje? É aqui que a verdade bíblica deixa de ser só informação e se torna uma força que transforma.
E essa ideia de transformação é o ponto central de tudo. O objetivo do estudo não é simplesmente terminar a leitura, mas sim começar uma mudança de vida. O objetivo final nunca foi ter uma cabeça cheia de fatos bíblicos, é ter um coração transformado. A meta é que o que se aprende na palavra de Deus apareça na forma como a gente vive, como trata as pessoas e nas escolhas que fazemos todos os dias. Essa citação do Rick Warren captura perfeitamente o poder desse processo. Não é um evento único, que a gente faz uma vez e pronto. A cada novo estudo, novas áreas da nossa vida podem ser iluminadas e transformadas. É um processo contínuo de crescimento. E assim terminamos com uma pergunta para reflexão. E se um método de estudo pudesse transformar não apenas o que a gente sabe, mas quem a gente é? Essa é a promessa do estudo indutivo. Não apenas mais informação, mas uma transformação real de dentro para fora.